Olá, bem-vindos a mais uma parte do nosso vídeo sobre o nosso projeto integrador 3 da Univesp, né, São Jambeiro. Vamos falar aqui sobre o sistema de controle de estoque de restaurante, como funciona o protótipo, como mais ou menos ele foi realizado. Ele vai também explicar alguns conceitos que nós tivemos na matéria, né. Um desses conceitos seria que esse sistema é um sistema um pouco especialista, porque ele tem uma função definida. Ou seja, ele é especificamente para ser feito controle de estoque de restaurante através da utilização de um código, de uma leitura de código de barras que pode ser utilizada para facilitar o usuário quando for inserir a quantidade que ele utilizou. Bom, aqui temos algumas coisinhas que a gente vai estar passando, todas as telas, né? Como é que usa a utilização quando eu uso o meu insumo, reposição quando eu vou repor esse insumo no estoque, né? Que é a minha visualização do controle de estoque, os usuários que podem usar o sistema e os ingredientes que são utilizados. Bom, utilizando o nosso sistema aqui, né? Estou na tela de cadastro do usuário, começando do começo. Tenho que cadastrar as pessoas que vão utilizar o sistema, né? Então simplesmente posso vir aqui, colocar o nome da pessoa que vai estar utilizando, posso estar incluindo, e essa pessoa passa a ser excluível a partir do momento que eu não tenho nada no estoque associado a ele. Ele é uma pessoa nova, que acabou de entrar, se eu cadastrei errado eu consigo desfazer. Só não consigo apagar se eu tiver já cadastro dele no estoque, até para manter o histórico e confiabilidade também das informações. Ok. Legal, o sistema todo web, né? Tem uma paginazinha aqui que a gente pode estar utilizando praticamente de qualquer lugar, né? Aqui eu tenho uma página de ingredientes. Essa página de ingredientes eu posso vir aqui com uma leitora de código de barra, fazer o escaneamento dessa leitora e colocar o código dela, né? Ou simplesmente eu posso vir aqui, se eu não tiver o código de barra, como se fosse um produto natural, por exemplo, posso simplesmente vir aqui e criar um. E automaticamente o sistema vai me dar esse código, né? No formato que eu quiser, desde que seja respeitado a formatação desses códigos. Que eu posso simplesmente colocar o insumo que eu queira utilizar de ingrediente, né? Ok? Que eu especifico a unidade que eu posso estar utilizando, né? Ok. Fiz a inserção do ingrediente, mesmo conceito de usuário. Como eu não utilizei ele no lugar de estoque, eu posso estar vindo excluindo se eu quiser. Posso vir aqui alterar também alguma coisa. Eu posso até pegar essa página aqui, imprimir somente esse código para nesses produtos, caso que não tenha, se for um produto natural que pode estar vindo de uma feira ou um centro de distribuição, para eu poder manter esse cadastro e facilitar para não precisar ficar digitando muita coisa na hora de estar utilizando. Aqui é a parte de reposição. Parte de reposição, eu pego esse meu ingrediente, certo? Que a gente acabou de cadastrar. Coloco a quantidade que eu tenho e o usuário que cadastrou. Aqui é o comentário se eu quiser colocar, não é obrigatório, né? Para saber o que eu estou utilizando. Aqui embaixo aparece sempre as últimas utilizações, né? De sempre dar uma cortada, no máximo uns 5 ou 6, para não poluir muito o canal do usuário, porque ele só quer saber o que ele acabou de ser utilizado aqui. Na utilização, que a gente repôs aqui, ou seja, acabei de colocar no estoque, né? Para você administrar bem uma empresa, você tem que ter o controle de toda a sua matéria-prima, né? Que no nosso caso seria nossos insumos, que seriam os ingredientes que a gente usa. E aqui seria a própria utilização dele, né? Posso ver aqui, por exemplo, se eu for fazer um prato, tem uma batata aqui, eu vou usar 10 kg dessa batata.
batata frita. E simplesmente venho aqui e já está nessa minha última utilização, essa batata frita. Agora, para gerenciar o estoque, temos uma funcionalidade que é que eu consigo consultar os registros, né? Que eu estou filtrando tudo que eu utilizei, que eu tenho a data que foi utilizada, né? Ingrediente, a quantidade, quem que fez a utilização, a operação que foi, né? Na verdade é que eu peguei só o que foi utilizado, não coloquei o que foi colocado. Na verdade aqui tem um errinho, porque deveria ser está colocado como reposto, né? A gente vai dar uma corrigida. Aqui tem a entrada de informação, a batata frita, e aqui eu tenho a disponibilidade. Disponibilidade é quanto que eu tenho disponível para usar no meu estoque. Ou seja, como eu cadastrei 100 e usei 10, então deveria ter 90. Então aqui está certinho. Para eu saber quanto que eu tenho lá disponível ainda e quando eu vou precisar usar. Na parte de estatística, nós aprendemos sobre histograma, né? Que fala sobre uma distribuição, né? Que nós fazemos uma distribuição pela média, né? Então, pega a média do horário do que foi usado. Por exemplo, quero saber quanto que eu uso mais arroz. Eu uso mais arroz nesses horários aqui. Por exemplo, do almoço ou próximo de jantar, dependendo do restaurante. E também o histograma semanal, que mostra a utilização desses durante a semana. Como aqui não temos poucos dados inclusos, né? Como o sistema está praticamente meio que do zero, temos poucas informações, mas aqui daria para saber, por exemplo, se eu tivesse fazendo uma medição para saber quanto de feijão preto eu gasto, a gente teria que na quarta e no sábado, por ser dia de feijoada, a gente utilizaria mais que nos outros dias. Só que quando você vai fazer uma gestão de um insumo que é utilizado muito, como um arroz ou alguma outra coisa, você não tem o controle disso. Então isso daqui facilita muito para você ter uma tomada de decisão. E basicamente esse é a utilização do nosso sistema, né? Que a gente consegue vir aqui e tá tendo uma facilidade bem maior para quem está gerenciando, para tanto minimizar desperdício, porque você tem produtos que podem ter data de validade mais próxima ou precisam estar frescos para serem bem utilizados, né? E fica mais fácil para quem for gerenciar e administrar essa empresa para tomar sua decisão. Bom, aqui já na parte de banco de dados, né? Estamos usando aqui uma SQL através do PHP Medin, que eu tenho basicamente 3 tabelas: uma tabela com cadastro de usuários, uma tabela com cadastro de ingredientes e a de estoque. Aqui simplesmente eu tenho as descrições, né? Que seriam os campos em si. Seriam os campos em si, né? Código de barra, descrição, se ele está ativo ou não, um ativo e 0 não. Tipo do código, né? Que eu posso estar colocando aqui a unidade dele. Todas as tabelas são similares, né? Tenho também uma tabela de usuário, que aqui é o cadastro do usuário. Nome ativo. Poderia colocar uma senha para esse usuário, com uma tela de cadastro, com uma própria segurança, usando criptografia, mas não fizemos isso nesse projeto aqui por questão de tempo, né? E também toda a parte de estoque, né? Que eu tenho o ID do estoque, o ID do ingrediente, o ID do usuário, a quantidade e a operação. 1 adicionado, 2 retirado. Então aqui também temos a data da operação, né? Que é a data atual do banco, que ele puxa. E o comentário. Simplesmente, com toda essa informação, nós vemos aqui no nosso PHP, né? Que aqui temos uma classe que seria a classe de banco de dados, né? Que aqui eu faço toda a gestão do sistema, da parte do modelo, né? Então aqui eu tenho a classe de usuários, aqui eu tenho as propriedades dele, né? Aqui tem os métodos, que por exemplo, quando eu for instanciar essa classe, eu faço uma desconexão. Aqui eu consigo, que quando eu vou incluir um usuário, alterar. Isso daqui são operações feitas pelo banco, que vem fazendo, né? Que eu tenho uma classe de estoque que cuida do estoque.
Tem uma outra classe que seria a classe dos ingredientes, que cuida dos ingredientes, e assim sucessivamente. Na parte do HTML, né, não só do HTML, na parte da web, nós utilizamos o Bootstrap, né, que é um layout responsivo, junto com o jQuery e algumas outras bibliotecas, como a biblioteca de gráfico, a biblioteca do barcode, que seria essa daqui que faz aquela renderização do código de barra nosso. Essa daqui também é outro tipo de barcode que ele coloca também para conseguir fazer o do código QR Code, que nem sempre tem. E diversas outras coisas. Então aqui a gente pode ver que ele é totalmente textual, né? Não é nada compilado, ele é um código interpretado. Então fica mais fácil para manter. Fica menos veloz que se fosse um código compilado, mas conseguimos fazer isso com bastante excelência. Então é isso. Mostramos aqui como funciona o nosso programinha, né? Como funciona o sistema. Espero que vocês tenham gostado.